Em meio aos latidos distantes e o rangido ocasional das jaulas, Bonnie e Clyde chegaram ao abrigo em uma noite chuvosa. O ar carregado de umidade trazia o cheiro agridoce de concreto molhado e tristeza acumulada. Eles não entraram correndo, como os cães geralmente faziam, mas sim lado a lado, as coleiras desgastadas entrelaçadas como se temessem ser separadas. Bonnie, uma labradora de olhos dourados e pelo macio como veludo antigo, pressionava o focinho contra o ombro de Clyde, um pastor alemão imponente, de olhar atento. O dono, um homem magro e abatido chamado George, entregou os dois à equipe do abrigo com lágrimas discretas que escorriam pelo rosto marcado pelo tempo. Eles são tudo o que eu tinha, ele murmurou, apertando as mãos em nervosismo. Mas eu não consigo cuidar deles. A equipe, já acostumada a histórias tristes, percebeu algo incomum entre os dois cães. Sempre que alguém se aproximava para examiná-los, Clyde se colocava à frente de Bonnie, protegendo-a com o corpo. Bonnie, por sua vez, abaixava a cabeça e soltava um som baixo, quase um lamento, que fazia o peito apertar. Mas quando George se afastou pela última vez, olhando para trás como se cada passo fosse um adeus definitivo, Bonnie e Clyde não o seguiram com os olhos. Eles apenas olharam um para o outro, olhos castanhos nos dourados, enquanto o portão do abrigo se fechava. O que eles poderiam ter vivido juntos para que esse vínculo fosse tão inquebrantável? O cheiro de grama molhada e o som do rio correndo atrás da pequena casa de madeira ainda estavam frescos na memória de Bonnie e Clyde, mesmo quando o mundo deles agora era um amontoado de jaulas e olhares curiosos. O abrigo era funcional, mas frio, feito de cercas metálicas e chão de cimento iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam. Ainda assim, o vínculo entre os dois cães parecia transformar o lugar, como se sua presença trouxesse uma estranha forma de calor àquele espaço impessoal. Naquela noite, enquanto o abrigo se acalmava e os outros cães finalmente paravam de latir, Clyde repousava ao lado de Bonnie, os olhos castanhos fixos na porta do canil. Era ele quem sempre mantinha a vigilância, um hábito antigo. Antes de George perder o emprego e a casa, eles tinham sido mais do que simples animais de estimação. Eram parceiros inseparáveis. Clyde lembrava-se das tardes em que corria pelo campo, sua figura imponente protegendo Bonnie, enquanto ela, mais curiosa, vasculhava cada canto. Bonnie, por outro lado, parecia estar presa a memórias mais dolorosas. Durante semanas, ela havia chegado perto da morte depois de ser atropelada por um caminhão na estrada, onde George costumava vender frutas. Enquanto ela convalescia, foi Clyde quem ficou ao seu lado, recusando-se a comer até que Bonnie pudesse ficar de pé novamente. Era essa lealdade que os unia, algo mais forte do que instinto, mais humano do que muitos poderiam imaginar. Mas naquela noite, algo mudou. Bonnie, geralmente tão calma, começou a remexer-se em um sono inquieto. Clyde rosnou baixo, em um tom que parecia não ser para os outros cães ou para algum perigo externo, mas como se tentasse chamar Bonnie de volta. Então veio o som, um gemido suave, diferente do habitual. Bonnie estava sonhando, mas parecia mais um pesadelo. Quando abriu os olhos, havia algo neles. Uma tristeza pesada, mas também uma determinação que Clyde reconheceu imediatamente. Na manhã seguinte, enquanto um funcionário do abrigo, Mike, se aproximava com tigelas de ração, ele notou que Bonnie estava cavando um buraco na parte mais afastada da jaula, arranhando o concreto com um foco feroz. Clyde, como sempre, estava ao seu lado, não tentando parar o comportamento estranho, mas sim protegendo-a com sua postura vigilante. Mike, intrigado, decidiu investigar. Enquanto limpava o espaço ao redor, encontrou algo enterrado sob uma camada de terra compactada. Era a coleira de Bonnie. Gravado na etiqueta de metal estava o nome Daisy. Não Bonnie, não Clyde, Daisy. Mike olhou para os dois cães, agora sentados em silêncio, observando-o com olhos que pareciam esperar alguma reação. Quem era Daisy? E por que Bonnie e Clyde haviam guardado aquilo tão cuidadosamente, como um segredo que se recusava a morrer? A manhã em que a coleira com o nome Daisy foi encontrada, marcou o início de algo que ninguém no abrigo esperava. Mike, com o objeto em mãos, sentia o peso da história que aquele pequeno pedaço de metal parecia carregar. Bonnie e Clyde, observando-o do outro lado da grade, mantinham o silêncio, mas seus olhares eram eloquentes, cheios de uma intensidade quase humana. Mike sabia que havia mais naquela história, algo que precisava entender. Naquela noite, ele decidiu vasculhar os registros do abrigo, tentando descobrir o passado dos dois cães. Não havia menção a Daisy em nenhum arquivo recente,
mas uma busca em redes sociais o levou a uma postagem antiga de um grupo de resgate. Na foto, um cachorro que parecia Clyde, apenas mais jovem, estava ao lado de outra cadela que não era Bonnie, uma Golden Retriever chamada Daisy, desaparecida durante um resgate de emergência em um bairro alagado anos antes. O texto mencionava que o animal nunca havia sido encontrado, mas que seu companheiro fora adotado por George. Mike percebeu que Clyde tinha perdido Daisy antes mesmo de conhecer Bonnie, mas se era assim, como os dois haviam se tornado inseparáveis? Ele precisava saber mais, mas a resposta viria de um jeito que ele não esperava. Na manhã seguinte, a calmaria do abrigo foi quebrada pela visita de uma família interessada em adotar. O casal, Sarah e Ben, acompanhados por uma menina de 8 anos chamada Lily, procuravam um cão adulto, calmo, que se adaptasse à sua vida pacata no campo. Quando os olhos de Clyde encontraram os de Lily, houve uma conexão instantânea. Clyde, geralmente reservado com estranhos, permitiu que a garota acariciasse sua cabeça e até balançou o rabo, um gesto raro que fez Sarah e Ben sorrirem. Apesar do aperto no peito, Mike sabia que era a melhor chance de Clyde ter um lar. O processo de adoção foi rápido, mas algo em Bonnie mudou assim que Clyde foi levado para longe. Durante dias, ela recusou comida, deitando-se no canto da jaula como se todo o peso do mundo estivesse sobre ela. Mike tentou de tudo: brinquedos, petiscos, até longos passeios, mas a cadela estava se deteriorando rapidamente. Sem alternativas, ele decidiu contar a história de Bonnie e Clyde em um post nas redes sociais. Ele falou do vínculo inquebrantável dos dois, do mistério da coleira de Daisy e da dor evidente de Bonnie com a separação. A postagem viralizou, atraindo milhares de comentários e compartilhamentos. Entre as pessoas tocadas pela história estava Braden, um homem que havia perdido recentemente sua própria companheira canina e sentia que poderia oferecer um novo lar para Bonnie. Quando Braden chegou ao abrigo com sua cadela Tally, uma mistura de Border Collie com olhos alertas e energia tranquila, Bonnie demonstrou os primeiros sinais de curiosidade desde que Clyde partira. A introdução foi feita com cuidado, e a química entre as duas cadelas foi imediata. Braden decidiu adotá-la, renomeando-a Amber, como uma forma de simbolizar um novo começo. Embora o gesto trouxesse esperança, a história estava longe de terminar. Algum tempo depois, Mike recebeu uma mensagem inesperada. Sarah, a mulher que havia adotado Clyde, queria saber se ele ainda tinha contato com a pessoa que adotou Bonnie. Lily, a pequena filha do casal, dizia todas as noites que Clyde parecia olhar para longe durante as caminhadas, como se procurasse por algo ou alguém. Isso os fez questionar. Será que, mesmo separados por quilômetros, Bonnie e Clyde ainda sentiam a presença um do outro? Mike, comovido e ansioso, enviou a mensagem a Braden, iniciando uma troca de informações que levaria a uma decisão surpreendente. Mas, no fundo, ele sabia que essa não seria apenas uma reconexão entre dois cães. Era a prova de que certos laços eram mais profundos do que qualquer distância ou circunstância. O dia marcado para o reencontro amanheceu com uma calma que parecia prenunciar algo extraordinário. Braden e Amber, anteriormente conhecida como Bonnie no abrigo, a fiel companheira de Clyde, chegaram ao parque escolhido, um espaço amplo e arborizado, onde as folhas caídas da estação formavam um tapete dourado sobre a grama. Bonnie, antes tímida e hesitante em sua nova casa, estava inquieta, puxando a guia e farejando o ar como se soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Ao seu lado, Tally, sua nova companheira, parecia entender o peso do momento e permanecia em silêncio, os olhos atentos ao comportamento de Bonnie. Do outro lado do parque, Sarah, Ben e Lily se aproximavam com Clyde. A postura ereta do pastor alemão e o olhar vigilante não deixavam dúvidas. Ele ainda era o protetor de sempre, mas algo em seu caminhar sugeria ansiedade. Clyde farejava o ar como se reconhecesse um cheiro antigo, mas distante. Lily, segurando sua guia, sussurrava palavras de encorajamento que ele parecia entender, balançando a cauda nervosamente. Quando os dois grupos se avistaram, houve um momento de hesitação. Bonnie congelou, as orelhas eretas e o corpo rígido, enquanto Clyde parava no meio do caminho, a cauda baixa e os olhos fixos nela. Era como se o tempo tivesse parado, como se ambos estivessem tentando confirmar que aquilo era real. Então, sem aviso, Bonnie disparou. Braden soltou a guia instintivamente, confiando em seu impulso.
Clyde, do outro lado, avançou com a mesma determinação, ignorando o chamado suave de Lily. O encontro no meio do campo foi silencioso, sem latidos ou sons festivos, mas carregado de emoção. Bonnie e Clyde se cheiraram, um gesto cheio de reconhecimento e memórias antigas, antes de se deitarem lado a lado, como faziam nos dias no abrigo. Seus corpos relaxaram e, por um breve momento, tudo parecia estar no lugar novamente. Mas algo mais estava acontecendo. Lily, com os olhos brilhando de emoção, perguntou baixinho: "Eles estão conversando?" Sarah riu suavemente, mas Mike, que havia chegado pouco antes e observava de longe, tinha uma expressão diferente. Ele sabia que, de certa forma, Lily estava certa. Aqueles dois cães, com anos de dor e separação entre eles, estavam trocando algo que nenhum humano poderia compreender completamente. Enquanto os minutos passavam, Bonnie começou a andar em círculos ao redor de Clyde, roçando o focinho em seu pescoço como fazia no abrigo. Clyde, por sua vez, mantinha-se imóvel, permitindo que ela o reconfortasse. Para Brayden e Sarah, aquele reencontro era mais do que uma chance de fechar um capítulo. Era a prova de que certas conexões nunca se quebram. Decidir o que fazer em seguida foi mais complicado do que qualquer um havia previsto. Bonnie e Clyde não podiam viver juntos novamente, não completamente. Ambos tinham novos lares, novas pessoas que dependiam deles e novas histórias para construir. Mas havia uma solução que ninguém esperava. Brayden e Sarah concordaram em manter contato constante, organizando encontros regulares para os dois cães. Não seria o mesmo que antes, mas seria suficiente para honrar o vínculo especial entre eles. Quando o sol começou a se pôr, banhando o parque em um dourado quente, os dois cães se deitaram lado a lado pela última vez naquele dia, exalando a paz de quem sabia que não estavam mais sozinhos. Enquanto as famílias se despediam e se preparavam para partir, Mike olhou para trás uma última vez, observando Clyde e Bonnie antes de seguirem seus próprios caminhos. Ele não conseguia evitar o pensamento de que, de alguma forma, Daisy, cuja memória havia começado essa jornada, também estava presente ali, de forma invisível, mas sentida. Enquanto caminhava para o carro, Mike se perguntou: o que esses dois cães poderiam nos ensinar sobre lealdade, resiliência e a força de um vínculo que transcende tudo? Talvez, no fundo, fosse isso que os tornava tão especiais. Eles não apenas sobreviveram às adversidades, mas provaram que o amor, mesmo nos momentos mais difíceis, encontra uma maneira de prevalecer. Agora imagine uma floresta silenciosa, densa e misteriosa. Um guarda florestal caminha com cautela, mas de repente se depara com algo inesperado. Uma tigresa majestosa, imensa, presa em uma armadilha cruel, seu olhar cheio de dor e vulnerabilidade. Ao lado dela surge um pequeno filhote, lambendo a pata da mãe como se implorasse por ajuda. As perguntas começam a surgir. O que o guarda fará? Ele arriscará sua vida para salvar essas criaturas? Ouvirá seu instinto ou seguirá os protocolos? Quer descobrir o desfecho dessa história repleta de tensão, coragem e emoção? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!